que hoje trouxéssemos a palavra. Eu peço a todos os irmãos que abram suas Bíblias em Malaquias, capítulo 2, vamos dar prosseguimento à exposição do livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 2, nessa feita, meus irmãos, do versículo 6 ao versículo 9, do versículo 5, na verdade, do versículo 5 ao versículo 9. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, no versículo 5 ao 9, diz assim a santa palavra: minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais, não aplicardes a lei. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento, meus irmãos. Senhor Deus Santo, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua igreja, perante a tua face. Senhor, nós clamamos a Ti pelo Teu Santo Espírito, que ilumine nossas mentes, que dê graça a esse vaso de barro, e graça aos ouvintes, deles ouvidos para ouvir, coração para entender, deles entendimento, Senhor, a cada um de nós. Ilumine nossas mentes, exorta-nos, ensina-nos, mostra-nos a realidade da Tua palavra, alimenta-nos nesses dias maus, onde o alimento espiritual verdadeiro, sequer o leite, tem sido dado às ovelhas. Mas como foi lido, muitos estão desviando do caminho, Senhor Deus, do Teu povo. Ai daqueles que assim o fazem, ai daqueles que fazem tropeçar, como o Senhor mesmo disse, um dos meus pequeninos. Ajuda-nos a compreender a palavra do Senhor, ajuda-nos, vivifica-nos com a Tua palavra, que ela desça ao mais íntimo do nosso coração, que ela esteja lá, que possamos meditar nela durante a semana, que possamos, ó Deus, proclamá-la onde quer que nós estejamos. Ah, Senhor, ilumine nossas mentes. Nós somos fracos, somos falhos, a nossa mente é limitada, totalmente pequena, ínfima. Tem compaixão de nós e ajuda-nos nessa tarefa tão gloriosa, mas tão responsável, que requer tanto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, só para que a gente se situe, nós vimos anteriormente o castigo dos sacerdotes iníquos, no comecinho do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, onde mostra o castigo que eles iriam receber justamente porque estavam fazendo o povo de Deus desviar do seu caminho. E Deus diz, através do profeta, que eles receberão castigo. A iminência do castigo está próxima. Eles vão receber isso porque estão afrontando o próprio Deus, fazendo o culto de forma errônea, oferecendo a Deus o que Ele não pediu, tudo contrário à sua lei, e ao mesmo tempo fazendo com que o povo de Deus, assim como eles eram corrompidos, corromperam também, ou estavam corrompendo também o povo de Deus. E eles receberiam o castigo equivalente ao seu pecado. Vamos continuar falando dos sacerdotes, das suas práticas e do que Deus está dizendo mais uma vez sobre eles. Nós encerramos na exposição passada, no versículo 4, mostrando a aliança que Deus fez com Levi, e quanto ela é preciosa, quanto eles deviam prezar, e quanto Deus prezava por essa aliança. E vimos também, no versículo 4, que Deus estava desprezando aquele sacerdócio, e também estava apontando, nos clareava a mente, apontando para o sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo, onde Hebreus, nós citamos Hebreus, não é? O sacerdote perfeito que é Jesus Cristo, que não veio da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, e assim ele veio como o sacerdote perfeito, cumprir tudo aquilo que o seu pai lhe mandou. Então, nessa feita, o nosso título dessa noite será o ministro, bênção ou maldição. Mais uma vez, o ministro, bênção ou maldição é o título do sermão nessa noite. Vamos mais uma vez ler o versículo 5. Minha aliança com ele, aqui é com Levi,
foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Meus irmãos, primeiramente, a bênção de ser um ministro de Deus, um verdadeiro ministro de Deus. A primeira parte, a bênção de ser um verdadeiro ministro de Deus. Como é a bênção ou maldição, vamos ver o ministro sendo uma bênção, quando ele é uma bênção, segundo o texto, cumprindo justamente o que ele tem que cumprir, fazendo o seu ofício corretamente. Então, em primeiro lugar, ele temia a Deus. Como ele fala, minha aliança com ele foi de vida e paz. E dele isso para que me temesse, e ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então, vamos ver algumas qualificações do ministro. A primeira qualificação, ou a primeira qualidade do sacerdote, ou ministro, não é? Nos nossos dias, o ministro. O que se requer dele é que trema e tema diante de Deus, que esteja consciente de quem é Deus, da santidade divina e da nobreza do seu ofício. É por isso que ele teme e treme, meus irmãos. É por essa razão que Paulo pergunta, quem, porém, é suficiente para essas coisas? Em 2 Coríntios 2,16. E ele responde que não são os que se oferecem para ser sacerdotes, não, mas aqueles a quem Deus chamou. É de ficarmos impressionados hoje com a superficialidade, a falta de motivação e de consciência vocacional de muitas pessoas que entram no seminário, que querem ser pastores, mas não entram para o ministério como temor e tremor. Antes, consideram um simples meio de vida. Quando Levi recebeu a aliança de Deus, ele a recebeu com temor e tremor. Foi isso que levou Finéias a fazer o que fez em Números capítulo 25, do versículo 6 ao 13. Nós bem sabemos o que ocorreu, onde o povo de Deus estava pecando, um homem saiu com uma midianita aos olhos de todo o povo para se prostituir com ela, entrou na tenda e Finéias, o sacerdote, pegou uma lança, entrou na tenda e transpassou os dois, e a ira de Deus, naquele momento, cessou, e Deus assim o honrou, falou dele, que é assim que deveria ser o sacerdote, com zelo por Deus. Esse é o acontecimento que teve em Números capítulo 25, versículo 6 ao 13, se os irmãos quiserem ver posteriormente. Então ele temeu e tremeu diante do nome de Deus, e então fez justiça no meio do povo. E é assim que Deus quer os sacerdotes. Deus não quer sacerdotes como os que ficaram apenas olhando, os que ficam apenas olhando, enquanto o pecado se dissemina no meio do povo. Não, porque Finéias não ficou só olhando a corrupção, a olhos nus, não, mas ele zelava pela casa de Deus, pela palavra de Deus, pela lei, pelo próprio Deus. É isso que se requer do ministro, temor e tremor pelo nome de Deus, reverência. E isso não encontramos em muitas igrejas hoje, meus irmãos, pouquíssimas. Isso é incrível, não é? É incrível por quê? Porque isso é o mínimo. Se chegar diante de Deus e não ter respeito por Ele, pela sua palavra, é não ter noção alguma de quem é Deus. E nas igrejas hoje, ou no que se chama de igreja, não se conhece quem é Deus, não se sabe quem é Deus, não se sabem os atributos de Deus, consequentemente não se sabe quem é Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça os seus atributos, e você vai saber quem é Deus. Ele se revela com seus atributos, um Deus santo, um Deus soberano, um Deus onisciente, e isso não é pregado, nós não vemos nas igrejas. Então, a primeira qualidade do ministro fiel, do ministro verdadeiro, é temer e tremer. Versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Em segundo lugar, um verdadeiro ministro é incorruptível na doutrina. Um verdadeiro ministro é incorruptível na doutrina. A verdadeira instrução, como nós dissemos, estava em sua boca. Então, há uma profunda conexão, meus irmãos, entre o que o homem fala e o que ele é. Um ministro que sonega a palavra de Deus ao povo, que torce a palavra de Deus e diz ao povo o que Deus não está dizendo, é um falso ministro. Isso é notório. Um falso profeta. Hoje, estamos vendo a igreja evangélica em profunda crise. Há desvios sérios, liberalismo,
sincretismo, pragmatismo e ortodoxia morta, até mesmo dentro das igrejas históricas, meus irmãos, igrejas que sempre foram históricas, igrejas fiéis. Nós vemos que isso está adentrando as portas das igrejas fiéis. Há desvios. O próprio apóstolo Paulo diz, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Tito 2, do 7 e o 8. Então, um ministro que torce a palavra de Deus e dá ao povo a palha da heresia, em vez do trigo nutritivo da verdade, não é boca de Deus, jamais será, mas agente do diabo. A heresia muitas vezes é mais popular e mais palatável que a verdade, ou seja, vamos pegar aquilo que está na moda e vamos colocar dentro da igreja, vamos adentrar a igreja o que está na moda, o que todo mundo faz, porque é aquilo que é aceitável, o que faz a igreja crescer. Você não vai ver igrejas pregando fielmente, eu vou falar assim, realmente é uma verdade, infelizmente, cheias, lotadas, dificilmente, onde há multidão, infelizmente, meus irmãos, a falta de ensino correto, onde há igrejas cheias, e isso não é uma regra, mas é 99% dos casos, não há ensino verdadeiro da palavra de Deus. Se pega o que é popular, se troca o ouro de tolo pelo ouro verdadeiro, e aqueles que estão ouvindo não fazem diferença nenhuma disso, porque também não tem entendimento, não tem conhecimento, não está sendo pregado o que é verdadeiro, então eles não conhecem o que é verdadeiro, e o próprio Jesus disse, meu povo perece por falta de conhecimento, porque é dever daqueles que estão ouvindo, se o pastor, se o líder, está pregando aquilo que não consta nas Sagradas Escrituras, chamá-lo à parte, e por assim dizer, exortá-lo. O Senhor não está cumprindo com o que a palavra de Deus está dizendo. O Senhor está indo em uma direção contrária. Esse é o ensino. E o Senhor está dando esse ensino aqui. Isso é dever dos membros. Claro, tendo o conhecimento da palavra de Deus. Porque se não tiverem, como vão confrontar tal ministro? A heresia muitas vezes é mais popular, como eu falei, muitas vezes mais palatável que a verdade. Contudo, o verdadeiro ministro, meus irmãos, está mais interessado em ser fiel do que em ser bem-sucedido. A verdade é mais importante do que o sucesso. Fidelidade é mais importante que popularidade. Importa mais agradar a Deus, como João disse, como João e Pedro disseram. Importa agradar a Deus e não aos homens. Importa agradar a Deus do que ser louvado pelos homens. A glória de Deus é melhor do que os aplausos humanos. Porque como foi pregado hoje, como o irmão Ramon falou, fazendo uma alusão ao publicano e ao fariseu, eles já receberam, o fariseu recebeu a sua recompensa, os olhares estavam todos, se era aquilo que ele queria, os olhares estavam todos voltados para ele recebeu a sua recompensa, enquanto o publicano estava afastado, ninguém estava vendo ele, então é igual a oração, como o irmão falou também, orar em secreto, o seu pai que está em secreto está vendo você. Então, fazer a obra de Deus não é buscar aplausos, mas buscar o sorriso de Deus, e não dos homens. Ser um servo de Deus, meus irmãos, e não alguém egoísta, ou mesmo querer popularidade daqueles que estão ouvindo, porque a glória pertence ao Senhor, e não a nenhum ministro, ou a nenhum de nós. Temos que buscar a sua glória. Ele continua, da iniquidade apartou a muitos. Em terceiro lugar, o verdadeiro ministro é comprometido com o trabalho evangelístico. Ele é um semeador, ele fala a tempo e fora de tempo. Veja que isso não é só para o ministro, isso não se aplica somente ao ministro, mas a cada um de nós. Temos que ser evangelistas, temos que estar prontos a falar a palavra de Deus onde quer que nós estejamos, faculdade, escola, trabalho, onde quer que nós estejamos, não importa, haverá um momento, peça a Deus essa oportunidade, haverá um momento. Então ele é um evangelista, ele é um semeador, ele fala a tempo e fora de tempo, ele aproveita as oportunidades, ele crê no poder do evangelho, na suficiência, na eficácia da redenção, na virtude do Espírito Santo. Ele prega com lágrimas, na dependência do poder do alto. Ele sabe que uma alma vale mais do que o mundo inteiro.
Ele tem pressa para arrebatar do fogo os que cambaleiam indo para a morte. Que possamos nós ter a mesma pressa, o mesmo apreço, como tem um título de um livro, que nós estejamos paixão pelas almas. Ele tem um coração ardente, olhos abertos e pés velozes. Um verdadeiro ministro ama a palavra de Deus e as pessoas para quem está pregando. A igreja não vive para si mesma, a igreja evangeliza ou morre. Uma igreja que não evangeliza não pode ser evangélica. Isso depende de cada um de nós, meus irmãos. A igreja é uma agência missionária ou um campo missionário. Uma recompensa para os ganhadores de alma está lá em Daniel 12:3, que diz: os que a muitos conduzirem à justiça resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Então, o verdadeiro ministro é comprometido com o trabalho evangelístico, que nós possamos também estar comprometidos, pois isso não é somente do ministro, mas para cada um de nós. Versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Em quarto lugar, um verdadeiro ministro é estudioso e proclamador da palavra de Deus. É estudioso e proclamador da palavra de Deus. Meus irmãos, há muitos ministros preguiçosos que não estudam a palavra de Deus, dão palha em vez de pão ao rebanho, alimentam o povo de Deus com refúgio das ideias humanas, em vez de apresentar-lhes o banquete rico das iguarias de Deus. Ou seja, falar o que a palavra está dizendo, e não, como eu falei, pegar o que a palavra não diz, torcer a palavra. Outros ministros perderam a paixão pela proclamação da palavra de Deus e fazem a obra do Senhor relaxadamente. Vamos ver logo mais à frente, se não me engano é em Malaquias que diz: maldito todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Precisamos resgatar o entusiasmo pela pregação da palavra de Deus. A única forma de vermos uma nova reforma na igreja é uma volta à palavra de Deus, uma volta à pregação fiel das Escrituras. O sacerdote era o mensageiro do Senhor dos exércitos, portanto, as pessoas iriam buscar e ouvir da boca do sacerdote a instrução de Deus, sua vontade, seus caminhos. Então, precisamos de uma volta à palavra de Deus, porque a reforma, meus irmãos, toda vez que havia avivamento, pode olhar os avivamentos verdadeiros, históricos, era uma volta à palavra, e trazendo à memória a reforma que está tão próxima, só a Escritura, a volta à palavra, somente a Escritura. Voltemos à Escritura, para que a igreja fique sadia, seja uma igreja sadia, temos que voltar às Escrituras, temos que tê-la como regra de fé, e não como um livro qualquer, ou um livro para simplesmente olharmos, para dar apoio às nossas ideias. Não, Ele é o centro, é daqui que nós nos direcionamos, que Deus nos direciona, é a partir daqui, e não do nosso intelecto, ou daquilo que achamos. Então precisamos voltar à palavra. O ministro tem que ser um ministro estudioso e fiel, proclamador da palavra de Deus, verdadeira, e mais uma vez, conhecedor da palavra. Por quê? Porque se é dele que o povo vai requerer a palavra, vai procurar para aconselhamento, para diversas situações, ele tem que conhecer a palavra. Um ministro que conhece rasamente a palavra, não é um ministro, está andando, está caminhando, não é um ministro, ou pelo menos não é um ministro pronto para estar à frente. Não pode conhecer rasamente a palavra de Deus, mas tem que ser um profundo, exímio conhecedor das Escrituras, para que assim possa acolher aqueles que se achegam a Ele. Por quê? Da boca devem os homens proclamar a instrução, porque Ele é mensageiro do Senhor dos exércitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, os homens vão procurar neles a instrução. Então ele tem que ser um profundo e exímio conhecedor das Escrituras. Até aqui, o ministro como uma bênção, um verdadeiro ministro, a bênção de ser um verdadeiro ministro. A partir do versículo 8, vamos ver a maldição de ser um falso ministro. A bênção de ser um falso ministro, do 5 ao 7, do 8 ao 9, a maldição de ser um falso ministro. Versículo 8 nos diz assim: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos.
Então, na temática, a maldição de ser um falso ministro, o primeiro ponto, um falso ministro não anda com Deus em fidelidade. E vamos ver aqui 5 pontos. Esse é o primeiro ponto de 5. Um falso ministro não anda com Deus em fidelidade. Mais uma vez, mas vós vos tendes desviados do caminho, violastes a aliança de Levi, visto que não guardaste os meus caminhos. Havia no tempo de Malaquias, meus irmãos, um declínio vocacional, um fracasso tinha seu início na vida pessoal dos próprios sacerdotes. Eles tinham vidas indignas e ensinos errados. A vida deles não era pautada pela verdade, pela lei. A conduta deles era incompatível com o ministério. Esse é um dos mais graves problemas da igreja brasileira, a vida repreensível de muitos ministros. Pela providência estamos vendo isso, acabamos de ver isso. O pastor está expondo, Timóteo, as qualidades do ministro, as qualidades do bispo, do pastor. Também vimos as qualidades do diácono. A vida repreensível de muitos ministros. Eles têm que ser o quê? Ele tem que ser irrepreensível e não repreensível. Hoje há muitos pastores não convertidos no próprio ministério, meus irmãos. Isso é uma lástima. Há pastores que nunca foram chamados e entraram no ministério por outras motivações. Há pastores preguiçosos no ministério, que querem usufruir as bênçãos do ministério sem se afadigarem na palavra. Há pastores confusos doutrinariamente, que vivem ao sabor do último vento de doutrina, liderando o povo pelos atalhos da heterodoxia. Há pastores emocionalmente enfermos no ministério, que deveriam estar sendo cuidados, e não cuidando das almas, e estão liderando o povo. Há pastores em pecado no ministério, subindo ao púlpito, ministrando a ser do Senhor, aconselhando jovens e casais, quando deveriam estar sob disciplina. Eles não irão parar, e nós vimos isso anteriormente, até serem apanhados no flagrante do seu próprio pecado. Nós vimos isto aqui, no versículo 3 do capítulo 2, eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento no vosso rosto, ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deles sereis levados. Então a vergonha pública, eles não vão parar até serem envergonhados publicamente. Estão escondendo, pensando que Deus não está vendo, ou estão escondendo, pensando que podem esconder de Deus. Isso nos lembra o Salmo 139. Para onde é que eu vou da tua presença, Senhor? Tu me sondas e me conheces, onde eu for, onde eu estiver, antes que a palavra venha à boca, o Senhor sabe. Podemos nós esconder-nos ou esconder o nosso coração de Deus? Como disse um pregador, Ele nos lê de dentro para fora. Em segundo lugar, um falso ministro é pecaminoso em seu ensino e exemplo, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Os sacerdotes não somente falharam em ensinar o povo a guardar a lei, mas eles ensinaram o povo, pelo seu mau exemplo, a desobedecer a lei. Em vez de andar na luz, anunciar a verdade, os falsos ministros torcem a palavra de Deus e ensinam o erro. Em vez de levar o conhecimento de Cristo, desviam pessoas de Deus. Em vez de serem ministros da reconciliação, são pedra de tropeço. Ai deles, ai daqueles que fazem tropeçar os pequeninos de Deus. Em vez de serem ministros, em vez de bênção, são maldição. Jesus denunciou os fariseus pelo seu proselitismo apóstata, em Mateus 23, do 13 ao 15, quando ele disse: vocês rodam o mundo para fazer prosélitos, para atraírem, para fazerem discípulos, mas vocês fazem dele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês, porque nem vocês entram no reino de Deus, nem deixam eles entrarem. Não há ministros assim, não há pessoas que atraem o povo de Deus, ou pessoas que estão dentro da igreja dessa forma, fazendo deles 2 vezes mais, desviando eles 2 vezes mais do caminho. Ai deles, meus irmãos, porque não estão pregando a palavra, mas estão iludindo, porque na verdade, aqueles que não conhecem a Deus, se iludem e querem ser iludidos. Uma vez que não têm o conhecimento do santo, não podemos separar a mensagem da vida, a doutrina do caráter, nem a teologia da ética. Em terceiro lugar, um falso ministro perverte o ensino da palavra de Deus. Violaste a aliança de Levi.
e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Os sacerdotes, meus irmãos, tentaram obter popularidade mundana, mudando a lei de Deus. Quando os ministros deixaram de lado a sã doutrina, a vida deles se corrompe. A impiedade leva à perversão. Romanos 1:18. A heresia sempre desemboca em imoralidade. Quantos desvios doutrinários hoje, quantos abusos contra a santa palavra de Deus. O povo de Deus está sendo destruído, como eu falei, porque lhe falta conhecimento. Há lobos transvestidos de pastores. Muitos hoje estão vendendo a graça de Deus, como Pedro. Se eu não me engano é Pedro que a segunda carta dele diz: se levantarão muitos que farão de vós negócio. Não é isso que nós vemos hoje? Fazendo o povo de Deus negócio. Ou igual no tempo de Jesus, fazendo negócio dentro do templo, não no templo, né? Mas a casa de oração hoje, nós só vemos riqueza, meus irmãos. Nós só vemos mundanismo sendo pregado. Aí venha para cá. Quando nós venha para cá, que você vai receber a sua bênção, a distorção, pregando só mundanismo. Você entra e Jesus lhe promete tudo de bom nessa terra. Ninguém fala do tesouro do céu, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Se o teu coração ficar aqui, tu vai ficar aqui. E nós bem sabemos o fim daqueles que ficarem aqui. Em quarto lugar, o ministro é parcial. Aqui nós vemos que nós estamos falando da maldição de ser um falso ministro. Um falso ministro é parcial na aplicação da lei. E vos mostrastes, vamos ler o versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. É justamente esse finalzinho aqui. O falso ministro é parcial na aplicação da lei. Ser parcial é literalmente mudar a cara, ou mostrar a favor. Ou seja, usar dos dois pesos e duas medidas. Favorecer uns e penalizar outros. Usar para uns de benevolência, ou de benesses, da lei, e contra outros o rigor da lei. A igreja não pode advertir uns e cortejar outros, porque a repreensão é para todos, e a bênção também é para todos. O sacerdote, às vezes, exercia a função de juízes. Deuteronômio 17, do 9 ao 11. Os juízes não deviam mostrar parcialidade com ricos, nem com pobres. Levítico 19, 15. Um falso ministro não é regido pela verdade, mas pela conveniência. Ele nunca busca honrar a Deus, mas ganhar o aplauso dos homens e as suas benesses. Ele não visa a glória de Deus, meus irmãos, mas a glória própria e o lucro. Mais uma vez nós dizemos: ai desses, porque se importam mais com seus ventres. Judas vai dizer, nós vimos a exposição de Judas, eles são nuvens sem chuva, só aparentam serem ministros, quando na verdade não são, trazendo a maldição para si mesmo e para o povo. Em quinto e último lugar, meus irmãos, um falso ministro será desacreditado em público. Um falso ministro será desacreditado em público. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Deus não honra aqueles que não o honram. Pelo contrário, aqueles que são líderes terão um julgamento mais severo. O líder será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Quem zomba do pecado é louco. Os falsos ministros serão expostos ao vexame, ao opróbrio público e serão banidos do ministério. Nós já falamos disso também. No finalzinho do versículo 13 ele diz: e para junto, vou jogar excremento em vocês, e para junto destes sereis levados. Porque nós sabemos que os excrementos eram levados, os excrementos quando eram oferecidos, os animais em holocausto, os excrementos eram levados para fora do templo. Ou seja, é uma expulsão dos falsos líderes. Vocês vão ser jogados com os excrementos fora. Vocês deixarão o púlpito, serão envergonhados publicamente, porque eu não me agrado de vocês, o Senhor disse, eu não me agrado de vocês, eu vos fiz desprezíveis e indignos. Então, meus irmãos, vimos a bênção de ser um ministro verdadeiro e vimos a maldição de ser um falso ministro. Agora vamos ver 3 lições que tiramos do texto com relação
ao culto. Lembre que todo o contexto de Malaquias é culto. O verdadeiro culto e o falso culto. Aqui eles não estavam dando a Deus o culto verdadeiro, estavam desviando o povo do culto verdadeiro. E assim, de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, devemos aprender, mais uma vez, que Deus zela por seu culto. Não convém pensar que o culto a Deus é algo secundário, de menor importância. Deus dá a maior importância a como o seu povo cultua. O culto é a expressão pública da teologia da igreja. Isso é notório. Se há ortodoxia, se há o ensino correto das Escrituras, o culto vai ser um culto bíblico. Se há um mau entendimento de algum ponto da Bíblia, o culto vai ser torcido, não vai ser um culto bíblico. Então, o culto é a expressão pública da teologia da igreja, do que ela acredita, das suas convicções práticas, de sua própria vida e maturidade espiritual. Tudo isso desemboca no culto a Deus. Quando a igreja está reunida para louvá-lo em assembleia, como agora estamos, como povo de Deus. E se o Senhor zela por esse culto, não podemos ter em relação ao culto uma atividade trivial, ou uma atitude trivial, mas devemos dar importância a tudo que diga respeito a Ele, como está estipulado na palavra de Deus. Nós também vimos isso. É sempre uma lembrança daquilo que nós vimos antes. Devemos ser zelosos pelo culto, porque não convém a nenhum de nós darmos o culto que nós queremos a Deus. O que vale é a intenção do coração, e o que vale é o que está prescrito. Não tire, nem acrescente, nem um tio. João nos diz isso em Apocalipse. O Senhor nos diz isso em Apocalipse. Não acrescente um tio. Em segundo lugar, devemos aprender que uma das principais funções do ministério sacerdotal, no culto, é a instrução da palavra de Deus, a principal. Quando falamos da centralidade da palavra de Deus, fazemos isso com base bíblica, porque Deus estava chamando a atenção dos sacerdotes, porque eles estavam cumprindo sua função de pregadores da palavra e de condutores do culto de Deus de forma errônea, ensinando o povo erroneamente. Por isso, quando insistimos na centralidade da palavra de Deus no culto como algo superior e mais eficaz do que os modismos e outras atividades que as pessoas introduzem no culto, não o fazemos por um zelo descontrolado. Não é um zelo descontrolado. Aquilo ali é um zelo descontrolado. É exagero. Quando se refere a Deus, quando se refere ao culto, não há exagero. Um exagero é pouco. Não há exageros. Não há exageros. Porque temos que ser zelosos. Agimos assim simplesmente porque esse é o ensino das Escrituras estabelecido na palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, devemos aprender que é responsabilidade do povo, como eu falei, não aceitar um culto corrompido, no qual a palavra de Deus não seja ensinada com fidelidade. Se o nosso povo fizesse isso, se o povo de Deus fizesse isso em muitas igrejas, então teríamos uma reforma de baixo para cima. E teríamos uma reforma dentro das igrejas. Estaríamos voltando ao solo da Escritura. A reforma é certa, a volta ao correto, ou agir corretamente, é certo. Então terminamos com uma pergunta: como vemos hoje, meus irmãos, tudo isso que a mensagem de Malaquias ensina sobre o culto? Se essa mensagem conseguir nos lembrar durante a semana da importância do culto a Deus, já será um grande avanço. Concluindo, pedimos que oremos sempre pelo nosso pastor, pela nossa igreja, pois hoje vivemos dias maus na igreja, em relação ao culto público. Meus irmãos, para se achar ouro, para se achar minério, tem que se escavar muito, não é algo que você acha pegando a areia, deixando ela descer nos seus dedos, eita, está aqui, achei. Isso dificilmente, é uma chance em quantos milhões? Assim é achar uma igreja bíblica, assim é achar um ministro fiel, é algo raro, porque há igrejas espalhadas em qualquer cidade que você for, muito provavelmente você vai achar uma igreja evangélica, uma igreja que deveria proclamar o evangelho. Adentre essa igreja e veja se ela realmente segue aquilo que se diz igreja evangélica.
Está proclamando realmente o Evangelho de Cristo? Está proclamando os tesouros de Cristo? Ou está proclamando aquilo que ela acredita ser Cristo e o seu Evangelho? Louvamos a Deus, porque pela sua graça, vemos todos os domingos, pela sua graça, há 2 anos, no meu caso há mais de 2 anos, a centralidade nessa igreja, da palavra de Deus, a fidelidade do ministro e a sua busca por conhecimento e aprendizado, e por todos os domingos, e todos os dias que nós o procuramos, ele tem a palavra de Deus na sua boca, para nos ensinar na fidelidade, aprendendo sempre, e querendo e nos fazendo aprender, amém? Essa é a mensagem dessa noite, meus irmãos. Vamos ficar todos de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Santo, obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor Deus, que o teu povo esteja atento à tua palavra, que o teu povo tenha discernimento, conhecimento da tua verdade, para que não seja enganado, Senhor. Como foi dito, muitos lobos estão vestidos de pastores, de ovelhas. Dá conhecimento da tua palavra ao teu povo, porque sobre nós repousa a responsabilidade de repreendermos, Senhor Deus, aqueles que estão à frente, quando não ensinarem a tua santa doutrina, quando desviarem o seu pensamento e a sua vida desta palavra, que é a nossa única regra de fé e prática, como muito dizemos, como é muito conhecido. Ajuda-nos a conhecer mais a tua palavra, nos dá apreço por ela, como foi dito anteriormente, nós temos ela, Senhor Deus, em nossas casas. Ajuda-nos a termos apreço por ela e não desprezarmos o maior tesouro que temos em nossas casas. Senhor, nos dá uma semana em tua presença. Louvado seja o teu nome por nos conceder um púlpito fiel, e que assim seja, e que assim continue a ser, e que o teu nome seja glorificado por muitos e muitos e muitos longos anos, para a tua glória, Senhor, para unicamente a tua glória. Ajuda-nos e concede-nos sempre um púlpito fiel. Ajuda as igrejas, Senhor Deus, onde o teu povo está reunido, a andarem corretamente de acordo com a tua verdade, para não desviarem, Senhor Deus, corações da tua palavra, para que não tropecem, para que não sintam a tua repreensão, e na verdade será bom, porque a repreensão do Senhor, a reconhecemos nosso erro. Mais uma vez te dizemos, ó Senhor, agradecemos pela tua palavra, tem misericórdia de nós, e ajude-nos a seguirmos de acordo com ela, no nome santo de Jesus Cristo, amém.